Olá, tudo bem com você? Sou José Botelho de Souza. Vamos falar da Bíblia. Bem, alguma coisa me intriga ultimamente e essas coisas que me intrigam é sobre o Evangelho e a pregação do Evangelho. Nós temos visto que no YouTube principalmente, muitos pregadores, muitas pessoas falando em nome de Deus, dizendo pastores, presbíteros, apóstolos, missionários, diáconos, e a gente está vendo uma inundação de, de argumentos sobre aquilo que se diz religião. E a gente tem visto muitos homens letrados, instruídos, estudados, com muitos livros escritos, ensinando e falando. A gente vê programas no YouTube de debates sobre temas, a gente vê palestras religiosas falando sobre prosperidade, sobre bênção. A gente vê outros se dizendo profetas e trazendo revelações da vida das pessoas, um manifestar de atitudes, que tudo em nome do Espírito Santo. E é uma avalanche de informações religiosas e a gente vê pouca coisa sobre o Evangelho. A gente vê muito os pregadores, mas não vê o Senhor da mensagem que eles pregam. E isso me incomoda, porque quem morreu na cruz não foram esses pregadores, essas pregadoras. Quem trouxe vida não foram esses homens, essas mulheres, nem eu. E eu estou com o coração bem apertado, porque Jesus Cristo, o nosso Salvador, está do lado de fora. Você não vê mais ninguém falando, enaltecendo, só comenta. Assim como comenta de qualquer líder político, religioso. E às vezes até confundem Jesus com outros deuses, outros líderes religiosos, outros fundadores de religiões, de seitas e tudo mais. E está faltando o Evangelho. Está faltando o Evangelho. Mas qual é o Evangelho? A boa notícia, a coisa boa, o bem-estar. Mas o povo está sofrendo do mesmo jeito com esse bem-estar. Mas Jesus trouxe uma nova era, que agora tudo se resolve, um triunfalismo. E o povo está sofrendo, não está conhecendo Jesus. Precisa de uma emoção atrás da outra. A emoção dura uma noite e depois no outro dia vem outra emoção. E essa emoção pode ser triste ou alegre. Então a gente não vê alguém consistente, firme, mantendo e cada vez subindo um degrau da vida. A gente vê as pessoas sempre, cada dia, procurando uma emoção nova. E aí eu particularmente, e outras pessoas com quem converso, cadê a pregação do Evangelho? E o que é Evangelho? O Evangelho é boa notícia. Qual notícia? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha vida eterna. Que maravilha, lindo, lindo, Deus fez isso. Só que tem uma coisa, é para aquele que crê. E o mundo não está conseguindo crer porque os pregadores não estão comunicando e fazendo com que o entendimento, um culto racional, para que essas pessoas compreendam, entendam e mudem de estágio, mudem de vida e passem a viver uma vida de nível celestial. Aí as pessoas vivem na miséria, recebem uma emoção, uma adrenalina, em 2 horas a adrenalina baixa, volta tudo como era antes. Por quê? Porque tem conhecimento, mas não tem entendimento. O culto não é racional, que você sai dali com a vida transformada num encontro com Deus ou depois de ouvir uma palavra. Mas o que é evangelho? Evangelho, boa notícia, Deus amou o mundo. Por que Deus teve que vir aqui no mundo? Porque Romanos 3:23 fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Mas o que esse evangelho está querendo dizer? Que Deus amou, Deus precisou vir aqui mostrar o amor. Veio aqui pagar um preço, morrer na cruz. Por isso que o judeu não entende. Porque precisava primeiro alguém pagar a dívida para depois ter vida com abundância. E não está tendo. E quem está tendo, poucos estão trabalhando. A grande maioria dos que são rico e próspero, abundante, só negam e faz miséria. Pouca gente está prosperando emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente. Estão prosperando financeiramente. Isso aí é de ficha. Nem está fazendo falta, porque Deus supre todas as necessidades. Mas o que eu quero dizer para você é que evangelho é isso. É o mundo saber que está no pecado, jaz não no maligno. Eu vou falar daqui a pouco sobre essa questão do jaz no maligno. Mas que todos pecaram, todo mundo é inculpável diante de Deus. Está em Romanos 3,19. O salário do pecado é a morte. Sabe, as pessoas estão pensando que Por que vem catástrofe? É por causa do pecado. Por que vem tempestade? É por causa do pecado. Por que vem doenças? Por causa do pecado. O pecado é a raiz de todos os males, é o pecado que é a porta de entrada de toda essa situação embaraçosa que o ser humano está vivendo hoje. E ninguém está pregando isso. É isso? Estão dando remédio. Remédio remedeia. Ninguém está dando cura. E a cura é Cristo. Ninguém está pregando Cristo, meu Pai. Jesus está esquecido, Jesus está como se fosse um cara que é obrigado, ele é um governante, que ele tem um plano social, que ele é obrigado a dar tudo que a gente precisa. Bem pelo contrário, lá em Mateus 28, 18, ele diz que todo o poder me foi dado no céu e na terra. Também em Marcos 16, 14, fala da autoridade que ele ressuscitou no terceiro dia. Lá em Lucas 24, 46, fala da autoridade dele, ele é Senhor. Ele morreu sim, ele ressuscitou sim, ele está entronizado acima dos querubins, acima de todos os céus e de todas as terras. Então ele se fez Senhor. E quem não se render ao senhorio dele, não está na mão do capeta, não. Quem não for filho de Deus está na mão do capeta, mentira, que até o capeta foi vencido. A morte foi vencida, o lago de fogo foi vencido. Mas quem que assola hoje a humanidade? O pecado. Mas ele não tirou o pecado do mundo, tirou, mas para aquele que crê, quem não crê está condenado. A Bíblia está falando isso e ninguém está pregando isso. Está deixando você, meu espectador, telespectador, sem saber que precisa você tomar uma atitude de fé. Aí sim você sai do pecado. Aí sim você vem para o reino da luz. Aí você vem sim. Mas enquanto houver pecado, no qual eu também estou no meio, todo dia eu busco nem Cristo, né? A redenção desse pecado, para todo dia parar de pecar, como ele falou para aquela mulher, vai, não peques mais. Deus falou para Abraão, anda na minha presença, seja perfeito. Mas como ser perfeito? Aí lá na frente, Paulo fala assim, olha, seja irrepreensível, ande de uma forma que você não tenha que ser repreendido. Porque aí o coração quebrantado, dependente de Deus, tem as misericórdias de Deus, tem o socorro de Deus. As pessoas querem o socorro de Deus se não tem vínculo com Ele. É a mesma coisa que eu chegar numa empresa e pedir o salário se eu não sou cadastrado lá como funcionário. Não adianta eu chegar em Deus e querer as coisas de Deus se eu não estou cadastrado. Mas como assim? Como assim que o mundo em pecado, o mundo é criatura de Deus? Mas todos não são filhos? Não. Pelo menos no Evangelho de João fala ao contrário. Que para se tornar filho de Deus, tem que se entregar ao filho dele. Aí você se torna um filho dele também. Mas os pregadores não estão falando isso, porque isso esvazia a igreja. Não rende ibope no YouTube, perde seguidores. E são youtubers com milhões de curtidas e compartilhamentos, sei lá como tá, até perdi. Sabe?
Porque se eles falarem isso, que você é pecador, que você dá fora do reino de Deus, ninguém curte esse vídeo. Mas eu quero falar para você que Deus amou o mundo, amou você. Há uma saída para você. Aí você vai ter aflição, mas você vai ter aflição nos braços de Deus. Aí é diferente. Você vai ter, ainda que você, se você estiver com Deus, pode vir 1.000 de um lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Mas você tem que ser alguém que more no esconderijo do Altíssimo. Se enquanto você morar fora do esconderijo do Altíssimo, você não descansa. Ah, mas no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo que eu venci o mundo. Mas você está em Cristo? Em pecado não adianta. Enquanto eu me calei, meu pecado se tornou em sequidão de estio, diz Davi. E Davi já era um homem segundo o coração de Deus. E não estava vendo a graça de Deus. Aí ele começa a escrever os salmos lá no começo do Salmo 7, 8. Não. O que eu quero falar para você, meu amigo, meu irmão, você que está me ouvindo, sabe? Há uma solução sim, só que os pregadores não estão falando. Não estão dizendo para você como sair dessa. E eu quero dizer aqui que só em Jesus a salvação, não tem outro jeito. E outra coisa, em Efésios fala, viu você pregador, que Deus chamou você para pregar esse evangelho. Ele te deu autoridade. Aquele que desceu também subiu. Então esse tem autoridade, porque ele desceu e subiu, que é Jesus Cristo. Ele também chamou, aqui para ser evangelista, apóstolo, profeta, pastores e mestres. Apóstolo, aquele que abandona tudo. Profeta, aquele que profetiza a profecia profetizada. Porque Deus não tem mais nada para revelar para o ser humano. O dom de revelação é para você ter entendimento das escrituras que está escrita e ensinar para os povos através de uma evangelização, através do seu pastoreio, através da sua habilidade de mestre. Ah, mas eu sou apóstolo, eu só sigo. Então você só segue. Ah, eu sou profeta, profetiza a profecia profetizada. Não tem que estar adivinhando coisas na vida das pessoas. É fácil, eu não sou cigano. A cigana, ela faz isso. É um papel dela. Tem ciganas que se encontraram com Jesus, perderam esses dons. A Bíblia fala que tinha umas ciganas lá que estavam dando muito lucro. Quando elas foram libertas, acabou. Foram servir a Jesus e seguir os apóstolos. Pastores, vai apacentar, acalorar, a confortar, preparar o rebanho, preparar o alimento para suas ovelhas. E vai ser mestre, vai ensinar as pessoas a andar com as próprias pernas. Vai ensinar o povo, você que tem audiência aí, porque eu não tenho audiência, eu sou pequeno. Você que tem audiência, tem milhões de curtidas e seguidores, prega essa verdade, liberta o povo, traz o povo para o nível de seguinte. O povo andar com as próprias pernas. Ou você quer que eles fiquem amarrados em vocês para vocês terem o domínio? Não foi isso que Jesus ensinou, não. Jesus veio para compartilhar tudo que ele trouxe do céu para cá e mostrar aqui como que vive no céu sem estar lá ainda, só pela esperança que temos. Amados, eu vejo tanta coisa, mas eu sou pequeno para dizer. Mas Deus é grande para fazer essa mensagem ecoar. E lá em Gálatas capítulo 1 fala uma coisa pesada. Se alguém perverter o evangelho de Cristo é maldito. Mesmo que venha outro anjo, um anjo do Senhor, para pregar o evangelho aqui, anunciar outro evangelho que não seja esse, que sou pecador e careço das misericórdias de Deus, e em Cristo, pela fé, não pelas leis, não por ser bonzinho, caridoso, ser batizado, nascer num berço cristão, eu vou estar salvo. Se alguém disser isso, está mentindo, porque só em Cristo a salvação. É só você se entregar a Ele que você vai ter salvação. E lá ainda Gálatas capítulo 1, versículo 9, fala se alguém pregar outro evangelho. E lá embaixo, lá para o versículo 10, Paulo fala assim, o negócio é o seguinte, eu não estou aqui para agradar vocês, não, estou aqui para falar a verdade. É melhor eu falar a verdade para você e te mandar, você ficar bravo comigo e ir para o céu, do que eu agradar, alisar você e nós dois ir para o inferno, porque eu também vou ser maldito, mentindo para você, e o mentiroso não entra no reino de Deus.
Então não adianta, eu vim aqui para ser servo de Deus, mas para agradar a Deus. Agradando, como que eu agrado a Deus? Levando essa palavra para você. Há saída para você sim, meu querido. Fique em paz, fique tranquilo. Mas qual é o outro evangelho que está amaldiçoando as pessoas? Deus remove o seu cativeiro. Como que Deus remove o cativeiro de alguém que não quer sair do cativeiro? O problema não foi o povo sair do Egito, foi o Egito não sair do povo. Eu escutei isso de um youtuber. Esse que é o problema. Você quer vir para as igrejas, às vezes por causa da banda que toca muito bem, o pastor que tem uma eloquência, os irmãos que batem palma, porque o povo dança na hora do louvor, porque grita glória, aleluia. Meu querido, e não ter vínculo com Deus, que adianta você ganhar o mundo tudo e tudo isso e perder tua alma? Ainda corremos o risco de chegar no último dia. Jesus fala assim: eu nunca te conheci, não mandei você fazer nada disso. Mas eu quero estar no meio daqueles que falam, que ele vai falar, vinde benditos de meu Pai. Amados, quer ver outro evangelho que está dentro da igreja que não é o de Cristo? Que Deus está dando um livramento para você. Olha, por que o povo ficou no cativeiro, no deserto, ficou depois no cativeiro, ficou no deserto, ficou no cativeiro? Para aprender. Para aprender. Muita gente depois do Covid mudou de vida, mas teve que passar pelo Covid para abrir o olho. Então Deus não vai tirar seu cativeiro enquanto você não for para Cristo, enquanto você não entregar a tua vida para Cristo, mas de tudo mesmo. Hoje eu escutei um hino, tudo entregarei. Enquanto você não fizer isso, meu amado, minha querida, você não vai sair do cativeiro mesmo. Não há pastor, pregador, evangelista, profeta, com toda a profetagem que tira você do cativeiro. Nem Deus te tira do cativeiro, porque Ele não compactua com o pecado. Ele ama você, mas se você crê, como está lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, mas para quem? Para aquele que nele crê. João 1,14 fala, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todo quanto recebeu o poder de ser chamado Filho de Deus. Enquanto os muitos não querem Jesus, eu quero Jesus, eu quero o Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu nego a mim mesmo por tua causa. Eu abandono meus sonhos por tua causa. É isso que você tem que fazer. Outro evangelho, você quer ver? Em nome de Jesus ainda. O Senhor está me entregando uma chave. Senhor. Primeiro, Deus não é carcereiro, né? Para tirar você do cativeiro. Deus... veio aqui uma palavra. Você sabe por que Cristo morreu? Não foi para te tirar do cativeiro, foi para te levar de volta para Deus. Porque quando Ele morreu por você e você aceitou, o cativeiro é que foi embora. É o cativeiro que saiu de você, não é você que saiu do cativeiro. Quando você, João 1,14, veio para os que eram seus, os seus não receberam. Mas quem o recebeu o poder de ser chamado filho de Deus. Você é esse que recebeu? Sim. Não é você que saiu do cativeiro, é o cativeiro que saiu de você. Presta atenção. Então Deus não está tirando... É ao contrário a psicologia de Deus. Jesus não morreu para te tirar do inferno, do lago de fogo, da mão do diabo. Nada para te tirar do pecado. Não, para te levar de volta para Deus. Quando Ele te pegou, você grudou nele, Ele pegou você, o cativeiro foi embora, a morte foi embora. Onde há a morte, o seu aguilhão? Cadê suas garras, morte? Onde veio o sangue de Cristo? Deixa o sangue de Cristo na tua vida. O Senhor está dando uma chave. O Senhor imobiliária. Imobiliária é Jesus Cristo. Meu irmão, não vai te dar chave, meu. Deus não vai te dar chave. Agora, na hora que você aceitá-lo como Senhor e Salvador da tua vida, livrar do pecado, Ele não vai dar a chave para você, Ele vai dar o reino dele todinho. Leia Apocalipse. É o que você pela de medo de Apocalipse. Ou ainda fala um monte de coisas de Apocalipse. Um monte de tonteira, porque não entendem o Apocalipse. Mas eu quero dizer para você, sabe? O Senhor vai te fazer milionário. Como ser milionário daqui para ali? Deus é o dono do ouro, Ele vai te dar o que você vai acumular na terra, acumule mesmo, mas fruto do seu esforço, da sabedoria que Deus dá para você. Tem homens ricos milionários, ajudando pessoas, fazendo obras bonitas e são ateus. São ateus.
tá? E estão ajudando muita gente. Estão prosperando a vida de muitos. Mas, meu querido, aí outra, Deus vai curar suas doenças. A psicologia de Deus é o contrário. Deus vai te dar vida. Ele não vai te dar um paliativo, um remédio. Então, meus queridos, é complicado ouvir hoje a internet, o YouTube, e ver tantas coisas assim, as pessoas padecendo. Há pastores que reúnem muitas pessoas em volta de adivinhações, que falam que é dom de profecia. Não tem nada escondido, Deus não deixou nada escondido, mas Deus escancarou a porta do céu. Até Ele veio aqui dar as caras para você o conhecer, realizou o plano dele aqui para te alcançar, para te salvar. Não tem mais nada escondido. Jesus falou assim, olha, eu não deixo nada escondido dos meus amigos. Tudo que o Pai me revelou, revelei a vocês. Depois ele lá em João 17, ele continua falando sobre isso. Que ele nos fez conhecer a glória de Deus. Está lá, leia João 17, que vocês não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia. A Bíblia, olha, o diabo está nem aí se você compra uma Bíblia. Você deixa ela aberta lá no Salmo 23, no 91. A Bíblia não é um talismã. A Bíblia não é uma reza. Tá? A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. Abre o teu coração, deixa ele escrever na tua vida as palavras dele. E a palavra é Cristo. O Logos se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amados, outra coisa que eu vejo muito, eu me aborreço, pessoas que perdem o que tem para dizer e enrola com misturando umas letras na outra, formando palavras e diz que é dom de línguas. Meus queridos, peça o dom de línguas para o Senhor. Aí depois que você aprender a língua pirahã, aí você vai pregar lá para esse povo. Sabe? A hora que você silbo, aprende o idioma silbo e vai pregar para esse povo. É isso o dom de línguas que você quer? Aprende o rotocas e vai pregar para esse povo. Xhosa. Xhosa. Vai lá pregar para esse povo, é dom de línguas. Não fica falando que esse falatório que você tem quando você não tem o que dizer, porque você não se preparou para pregar ou para orar. Não é língua de anjos, língua dos anjos eu não vou entender nunca. Jesus veio aqui e falou o aramaico, o grego koiné, aquele bem simplim, para o povo entender. Ele não veio falando em línguas estranhas aqui. Ele não veio falando no idioma celestial. Até quando ele foi transfigurado, os discípulos conseguiram ver. Então, Deus não é sobrenatural, Deus é natural, autêntico. Puxa vida, como é simples, isso está na Bíblia, é só entender isso. Vai lá para a Croácia, para a Armênia, vai falar o idioma Tofa, vai falar o Arri, prega para esse povo aí, fala o polonês, vai lá para a Polônia, vai lá para o Afeganistão pregar, fala o idioma deles, fala português aqui para nós, pastor. O povo precisa ouvir a palavra de Deus na língua deles. Vai lá para a janela 1040. Sabe, meu amado? Então, procure os melhores dons. O melhor dom é evangelizar. Vai na lista lá para você ver dos melhores dons. E melhor que os dons é melhor ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo guia em toda a verdade, convence do pecado. Sabe qual é o batismo do Espírito Santo? A primeira coisa que acontece quando há o batismo do Espírito Santo é convencer do pecado. A primeira coisa é convencer do pecado. Depois da justiça e do juízo, aí a pessoa fala, opa, porque é o Espírito Santo que te guia em toda a verdade. Jesus que falou, Jesus não está mentindo. Lá, ali depois de João 15, 16, por ali, começa 14, 15, já começa, 14, 16, começa a falar do Espírito Santo. Ele guiará em toda a verdade, ele não vai deixar você enganado. Você vai estudar a Bíblia e o Espírito Santo vai clarear. Esses dias minha filha falou, pai, eu estou tendo um entendimento da Bíblia, eu estou orando, estou buscando entendimento. E o povo padece por falta de entendimento, porque conhecer já conhece. Então, meu amado, o que eu quero dizer é isso. Sabe, busca entendimento. Busca entendimento. Estamos precisando de profetas que profetizem a profecia profetizada.
O povo de hoje, o mal do mundo hoje é o pecado, e o povo está esquecido que está no pecado. Acho que está tudo bem por causa das igrejas os pastores triunfalistas que pregam que está tudo certo, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a fé, o que é fé? Se as pessoas não têm a palavra, é fé segundo a palavra, não é fé segundo o que eu falo. Fé segundo aquilo que você, em intimidade com Deus, adquire e confia nele. Eu posso confiar num funcionário meu à medida que ele trabalha na minha empresa, eu vejo o resultado. Ele confia em mim como ser patrão à medida que eu vou cumprindo todos os compromissos que eu tenho com ele e ele comigo. Mas é convivência, como não tem convivência? Se chegar uma lei do governo agora para você negar Cristo ou aceitar Cristo, o que você faz? Senão você não vai poder comprar, seu filho vai passar fome. E onde você vai comprar o leite para ele? Ele, mamãe, papai, eu quero leite, quero mamar, estou com fome. Você vai ter que orar para Deus fazer voltar o leite em você para você dar mamar para ele. Porque, ou senão você vai entregar tua alma para o anticristo, aí sim, aí você pode comprar tudo. Você não tem intimidade com Deus, como que vai ter? E os pregadores falam isso, pregador. Profetiza, profecia profetizada, que é a palavra que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É disso que o povo está precisando. Não de adivinhações nos púlpitos, e roncando na boca do microfone, e gritando que nem doido do púlpito. Pastores no YouTube dando respostinha barata um pro outro, briguinha de mimimi. Pastores letrados, um dando respostinha pro outro. Pastor, pelo amor, você não foi chamado para isso, você foi chamado para pregar o evangelho. E mesmo que você leve pedrada, você tem que dar glória a Deus, porque você é bem-aventurado, porque você sofre por Cristo. Já falaram mal de mim, já me criticaram, já falei, tô nem aí, eu não levo desaforo para casa. Sabe, nem para essa casa aqui, ó. Aqui tá blindado, meu. É PNL de Cristo todos os dias. É programação neurolinguística aqui dentro, ó. As comunicações que vêm daqui de dentro, que fluem aqui, ó, vem do Espírito de Deus, porque eu luto para isso. Mas você sabe por que eu luto? Porque Deus luta primeiro por mim. E sabe por que eu amo? Porque Ele me amou primeiro. Se eu também seria um miserável. Seria pior. E eu sou igual a você, porque nós estamos no mesmo time, tá? Daqui nem Daniel. Daniel não tinha culpa de nada, mas foi para Babilônia, e aí? Eu também estou com você. Neemias, preguei sábado sobre Neemias. Neemias falou assim, olha Senhor, o povo está lá em Jerusalém tudo destroçado, arrebentado por causa dos nossos pecados. E Neemias era copeiro do rei, bonitinho ali, comia a comida do rei, provava o vinho pro rei. Também se tivesse envenenado era ele que ia. Mas ele também se colocou no meio do povo, nem estava lá em Jerusalém. E ele se colocou no meio do povo como pecador, como aquele povo lá também. Então a gente começa a ver, sabe, que está faltando isso hoje no mundo. O mundo está perecendo porque o povo não sabe qual pastor que ele segue. O povo não sabe qual igreja que ele vai. O povão que está sem Deus de sair, estão até criando igrejas. Deus fez homem e mulher, tem os movimentos homossexuais. E agora? Achando que está tudo certo. Gente, é pecado. É pecado talvez até eu ficar... Não quero caluniar você. Eu pedi, Senhor, fala essa mensagem ou não? Fala essa mensagem ou não? São meus irmãos, Pai. E eu estou no meio deles, eu sou pecador quanto eles. Mas eu quero que você, meu amado, meu irmão, no amor de Cristo, no amor de Deus, no amor de Deus, vamos pregar o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho. O amor de Deus para as pessoas. Nós vamos salvar esse mundo pelo amor. Nós não vamos salvar esse mundo pelo poder. Porque lá em Mateus, que eu li lá 28 do Mar, que eu li não, que só citei porque não deu para ler, fala que os sinais acompanham quem crê, meu. À medida que você vai pregando o Evangelho, a serpente vai indo embora, a comida mortífera vai indo embora, os doentes vão sendo curados. Pedro passava, a sombra dele curava. Pedro foi orar, parou na porta formosa, tinha um rapaz lá, falou, levanta daí, vai embora, não tem... Sabe, à medida que você vai fazendo o trabalho, lá atrás os frutos vão acontecendo. Não precisa você enfrentar o diabo, não. O diabo foge de você. Ele sabe, meu pastor. Ele sabe, meu presbítero, meu apóstolo, minha pastora. O diabo sabe que o sangue de Cristo está em você, meu. Ele foge de você. Não precisa você ficar invocando o diabo, não. Prega a palavra. A palavra é luz.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ela ilumina, o diabo vai embora. Ela ilumina e o cego enxerga, o mudo fala. Uma vez fui pregar para uma mulher, a mulher com óculos pior que o meu é só para leitura. Aquilo lá dá para ver os olhos dela lá no fundo. À medida que eu fui falando do amor de Deus, que Jesus a ama do jeito que ela está, é só ela dizer assim para Jesus que as coisas vão melhorando e ela vai criando uma estrutura dela mesma, ela vai se autoconhecendo. A PNL faz isso. Primeiro autoconheço, depois eu sei quem eu sou, agora eu posso ver Cristo. E tal, a mulher botou o óculos em cima da mesa, por causa da pregação da palavra. Aí o que aconteceu? Na quarta-feira ela foi na igreja e falou assim, olha, irmão, depois que você falou do amor de Deus, que eu entreguei minha vida para Cristo, eu fui no tanque lá, mas começou a sair um monte de sujeira pelo meu nariz, e foi saindo, minha labirintite melhorou, meu olho abriu, meus nariz, sabe, tudo abriu, meu ouvido, eu fui melhorando, foi embora, como é que chama aquela dor de cabeça lá que diz que não tem cura, enxaqueca, que ninguém sabe o que é, foi embora. Ela falou, olha, dormi, comi. Por causa da pregação da palavra, meus queridos. Não é adivinhação, não fez nenhuma adivinhação sobre ela. Mas eu fiz uma leitura, porque dá para você ler. Uma pessoa deprimida ali, acanhada, encurvada, emborcada, sem, não conseguia olhar. Então, meus queridos, é a pregação do evangelho que salva, não é a sua mão, não. O sinal vai acontecer naturalmente, as demais coisas vão acontecendo naturalmente. O mundo precisa ouvir o evangelho que salva. O mundo precisa ouvir na língua que entende, no idioma que entende. Não no idioma, num balbuciar de letras seguidas uma da outra, que nem você sabe. Só para impressionar que você está na santidade. Na santidade você está quando você exerce o amor, não é quando você fala eu te amo. Sabe, é quando você dá um sorriso simples, somente para agradar o outro, quando você vive para servir, aí a gente vê que eu vejo que eu estou cheio do Espírito. Sabe? Como entender a Cristo se não há quem pregue? Eles não vão entender mesmo. Aí o que acontece? Tem pastores abandonando a vida eclesiástica, a vida pastoral, virando ateus. Pastores que se dizem pastores, né? Porque aquele que conhece a Cristo mesmo não abandona mesmo, nem que vai para a cruz de cabeça para baixo, mas ele vai, que nem Pedro. Onde você for, eu estou junto. Eu falei, E Pedrão chegou e falou, só tu tens palavra de vida eterna, para onde nós vamos? Tem palavra de vida eterna, não foi por causa dos milagres de Cristo, não. Pedro falou que foi a palavra que ele tem. E a palavra que tem que ser pregada, meu amado. Sabe, o mundo padece por falta de bons pregadores. De gente humilde, que prega um arroz com feijão ali, ó, bem temperado no óleo do Espírito. Cristo salva, só Ele salva. As pessoas precisam do amor de Deus, não do poder. O poder está na palavra. O poder é para a palavra entrar no coração. Todos os males da humanidade, meu amado, é fruto do pecado. Mas Jesus não tirou o pecado, mas o pecado deixou uma fumacinha para trás aí. Ainda estamos no mundo. Por isso que Jesus lá em João 17 orou, Pai, eu rogo que não os tire do mundo, mas os livra do mal. E depois Paulo vem falando, ore sem cessar, vigia e ora. É a palavra, meu amado. Tem tempestade, tem terremoto, mas Jesus acalmou o mar. Tem violência, mas ele falou, deixo minha paz. Mas como que ainda tem violência se ele deixou a paz? Porque a igreja não está levando a paz. Porque eu estou falando as denominações, porque a igreja santa do Senhor, ela está fazendo isso. A igreja que vai subir está fazendo isso. A igreja que vai ser arrebatada vai estar fazendo isso. A igreja que é noiva, não amante, está fazendo isso. A igreja que está enfeitada, maravilhosa, perfumada, linda, ela está fazendo isso. Que o problema são as denominações. Então, meus queridos, como a violência se deixou a paz, como tem gente passando fome se ele é o pão da vida? Mas espera aí, como que vai comer Cristo? Não é que vai comer Cristo. Essas pessoas sabendo que são amadas, eles vão ser revigorados, eles vão aprumar, eles vão olhar para cima, eles vão se entender, porque eles vão conhecer a si mesmo.
Jesus faz uma programação neurolinguística e espiritual na pessoa. A pessoa vai conhecer a si mesma, vai ver a estado de penúria que está, vai fazer um confronto com quem é Cristo. Ah, eu quero ser ele. E ele fala, e eu que estou louco para ser você. Para o meu pai lá do céu olhar aqui e ver nós dois e confundir nós dois. É que Deus não confunde, mas vê eu em você e você em mim. Olha lá a oração que ele fez em João 17, meu amado. Leva as pessoas a conhecer Cristo. Você que tem audiência aí, ó, você que bomba no YouTube, você que é o bonzão em escrever livros, você que é o bonzão na internet, vai lá, pastorzão, ó, eu te assisto, eu te curto, eu curto todos os pastores, curto todos, curto mesmo, porque pelo menos tá com a Bíblia na mão, mas pelo amor de Deus, prega o Evangelho de Cristo. Por que a miséria, se Jesus é o dono do ouro da prata? Eu vim para que todos tenham vida e abundância. Sabe o que acontece? Sabe por que Jesus não é o padroeiro do Brasil ainda? Porque nós estamos falhos. Agora que eu abri a boca para falar isso, que eu já tenho falado, tem vários vídeos aí, vocês não ouvem. Tem tanto vamos falar da Bíblia, como vamos falar da vida. É palestras e pregações. Jesus ainda não é o padroeiro do Brasil. Por isso que o Brasil está assim. O Brasil da direita ou da esquerda. Ele falou que reino dividido não subsiste. O Salmo 91 fala, 1000 de um lado, 10.000 à direita. Então, estão caídos os da direita e da esquerda. Você tem que andar no meio. E você lê o Salmo 91 como uma reza. E não tem reza no reino de Deus. No reino de Deus não existe reza. É vãs repetições, está escrito na Bíblia. É vã, não vale para nada rezar. Salmo 91, aquele que habita com ele já diz, Senhor, meu pastor, nada faltará, tudo paz que ele me fortalece, é reza. Não acontece nada. Você tem que transformar isso em vida, modo de vida. E sai da direita e sai da esquerda, anda no meio, anda no centro, até para escolher seu presidente. Sabe, escolha segundo Deus. Escolha segundo, porque o povo tem o governo que merece. Se é um governo que explora, que não faz nada, é porque você merece, você escolheu. E eu também, eu sofro com isso, porque às vezes eu nem escolhi nenhum dos dois, ou um dos três, do quatro, acho que tem 12, parece. Tem que escolher um. Orar, vamos ver, Senhor, me aponta um aí que bate. Jesus não é o ministro da justiça, por isso que há muitos juízes se corrompendo. A OAB não dá conta. Por isso que ainda Jesus não é o ministro da segurança. Por quê? Por isso que há presídios, não há mais presídios que escola. Jesus não é mestre. Por isso que nós da escola não conseguimos dar conta. O dia que ele for o ministro do MEC, eu quero ver, do MEC, né? Falando, né, entre aspas, aí, né? Você entendeu? Então vamos lá, vamos falar, povo. Que nem ele falou para a mulher lá, ó, pare de pecar. Isaías também fala lá, pare, cesse de fazer o mal, pare de pecar. O mundo está precisando de profetas que profetizem a profecia profetizada. Amados, e o que eu tinha que dizer é isso. Tem muitos pregadores da internet que estão brigando um com o outro, muito mimimi, brigando um com o outro por causa da sua forma teológica. Ah, eu sou calvinista, eu sou arminianista, eu sou, sabe? Ah, eu sou daquela denominação, eu sou daquilo lá, eu sou... Você tem que ser de Cristo, meu amado. É a revelação que Deus faz de si mesmo através da Bíblia. Isso é teologia. Ah, mas a teologia reformada, reformou porque a teologia do terceiro século ali para frente estava tudo torta. Mas ainda Martim Lutero não quis brigar, não. Ele não quis brigar com a igreja romana e do império que está até hoje. Ele só quis reformar, ele quis falar, olha gente, vamos modificar, vamos voltar para a palavra, que é a palavra que sai da boca de Deus é que alimenta. E aí, mas não quiseram, ele pegou e tocou para frente. E Jesus é assim, você não quer ele? Fica sem reformar. Fica sem modificar a tua vida, continua. Eu peço para você matar a Gabriela. Eu falo isso nas minhas palestras. Mas como? E destruir a praça. Sabe? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, mata essa Gabriela aí, meu. E a praça? A mesma praça, o mesmo banco, a mesma flor, o mesmo jardim. Hoje estou triste porque não tenho você perto de mim. É claro
Quem que gosta de uma pessoa que vive na mesmice? Nem eu gosto de mim quando eu fico fazendo as mesmas coisas. Então destrói a praça e mata a Gabriela. Tá? Aí o Dorival Caymmi que vai tentar fazer outra coisa e o Ronivon vai cantar uma outra música bonita que ele canta muito bem. Mas vocês têm que mudar de vida. Eu tenho uma palestra chamada Eu que Vive em Mim. Cada batida do coração eu sou outra pessoa. E Cristo fala, e Deus falou que renova as misericórdias todas as manhãs. Agora, 4 horas da manhã. Tá? Tenho certeza que tem coisa se renovando. Tem pastor brigando sobre o sábado, o domingo. Olha, não quero entrar no mérito, mas não precisamos brigar por causa disso. Debater por causa disso. Tá? Vamos entender e vamos buscar em Deus. Jesus ilumina, porque Ele é a luz do mundo. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade e a vida. Então, meu irmão sabatista, meu irmão que guarda o domingo, a segunda, a terça, que não guarda nada, me perdoa no amor de Cristo. Vamos pregar Cristo. Se você guarda o sábado, guarde. Se você guarda o domingo, guarde. Mas guarda Cristo na tua vida. Guarda Cristo. Eu vi pastor mandando um recadinho bravo e gritando na boca do microfone. Por quê? Gente, não tira não defenda as suas próprias causas. Defenda a causa de Cristo. Pregador renovado, conceituado, gritando, berrando nos púlpitos, fazendo adivinhação, levando esculacho depois, porque profetizam lá um negócio, adivinha um troço que não é verdade. Aí vem pra mídia. Outra coisa, um monte de youtuber trazendo escândalos de igreja pro ventilador. O senhor falou que... Você sabe de algum pastor que tá com problema? Vai lá orar por ele. Fica colocando nas mídias, não. É falta de educação, falta de respeito, falta de Cristo na tua vida. Fica pondo vídeos falando mal do pastor que fez isso, pastor que fez aquilo. Vai lá orar com ele, a Bíblia fala. Seu irmão pecou, vai você e ele, ó, quietinho. Vai lá quietinho, cuida dele. Vê por que ele está passando dificuldade, o que aconteceu, onde que ele derrapou. Sabe, cuida para você não derrapar também. Então não faz, sabe, não joga no ventilador. Não joga, roupa suja lava em casa. A Bíblia fala, vai lá quietinho, chama mais um. Que aí um ora pelo outro ora pelo outro ora pelo outro. Acabou, o inimigo não tem onde entrar, meu. Já fica aí botando escândalo de pastor, metendo o pau em pastor. Cria traz uma mensagem para as crianças estão desinformadas, os adolescentes estão desinformados, estão perdidos por causa dessas leis aí, ó. Você que é pregador de influência, para de meter o pau nos pastores que derrapam. Eu já derrapei também, sabe? Já que você não está sabendo. E deixa pouquíssima gente está sabendo. Olha, acho que só eu sei que derrapei. Mas eu estou falando para você, os jovens não têm informação nenhuma, não tem um modelo. Os adolescentes não têm um modelo. E você falando aí um monte de coisa. Esses joguinhos do YouTube. Vamos orar para acabar com isso. Esses Minecraft e Free Fire, não sei o que. Uns barbudos falando besteira e maldição. Você abre as abas do YouTube, um monte de gente desfigurada, monstrinho, zumbi. As crianças estão engolindo isso. Graças a Deus que eu dou aula para as crianças também e eu oriento sobre isso. Então os pais estão tão ausentes, tão ocupados, tem pai que não está nem aí. Eu tenho uma palestra, Pais e Filhos, Amigos de Alma, que te ajuda a ser um bom pai para os adolescentes. Então faz uma palestra para os adolescentes, ô pastorzão. Você que escreve bons livros aí, eu tenho meus livros escondidos, mas não tenho condições ainda de publicá-los. Mas em nome de Jesus, você vai ver meu nome por aí. Não para quê? Eu não quero ibope para mim, eu quero que Jesus cresça. Eu quero até diminuir. Já falei para ele, Senhor, eu não quero ibope, mas se eu não tiver ibope, eu não alcanço as pessoas. As pessoas não vão na igreja, eu tenho que usar YouTube. Graças a Deus que o YouTube tá de graça aí, dá pra gente tocar. Os movimentos aí, sabe, de pastoras com pastoras, pastor com pastor se casando. Gente, temos que acabar com isso. Meu pai. Senão Deus tinha feito um terceiro elemento lá no Éden, mas ele não fez um terceiro elemento. Toma hormônio masculino, que seus hormônios masculinos normalizam. A ciência consegue fazer isso.
Eu encontrei um rapaz uma vez, ele fala, é que ele como que ele é mulher, mas nasceu no corpo de homem. Vai fazendo tratamento. Potencializa os hormônios, eu não sei, eu não entendo de engenharia genética, mas que Deus tem poder para fazer isso, tem. Tem, e tem um rapaz, um irmão na internet que tá fazendo maravilhas. Eu bato palma para ele, eu curto todos os vídeos dele. Eu oro por ele, pela esposa dele e pelos aqueles rapazes e moças que estão saindo dessa vida e assumindo a identidade de Deus, sabe? Nem do RG, a identidade de Deus, a identidade que Deus deu quando antes foi formado lá no ventre da mãe, antes da mãe existir, Deus já tinha escrito o nome deles, como homem e como mulher. Lê Salmos, né? 119? Esqueci o salmo até. Né? Que eu fui formado antes da minha mãe existir lá, que a matéria não estava nem informe. Eu sei esse salmo, só que eu me esqueci, que eu me fugiu. Não tenha medo de perder seu ibope, não. Não tenha medo de perder ibope. Falando do pecado. É melhor falar uma verdade e a pessoa, mesmo que sofra pela verdade, mas não fique no engano, do que enganar e os dois cair no abismo. É o pecado que está matando o povo, e é o pecado que está fazendo com que a igreja perca crédito e as pessoas não venham para ela. A igreja precisa de um avivamento. A igreja precisa de um novo batismo no Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo faz reconhecer o pecado, a justiça e o juízo. Não tem outra coisa sem ser isso, tá? O batismo do Espírito Santo é esse. É para levar, tá? Pelo menos então a Bíblia está mentindo. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, vamos lá, sabe? Aí as pessoas vão correr de novo por pé da cruz. Leia histórias de avivamento que tiveram, tá? Os avivamentos que tiveram, as pessoas caíam em si, eles faziam a PNL ali, né? Programação neurolinguística. Ele conhecia a si mesmo primeiro, suas qualidades e defeitos. Quando eles viam os defeitos, eles não desejavam mais. E onde que eu posso arrumar a saída para esse defeito meu, esse problema, meu? Cristo. Eles iam para Cristo. Isso que é um avivamento. Deixa Deus avivar a tua vida. Desejo que haja tempo de nós consertarmos nossa vida e ouvir a voz do Senhor dizendo assim: vinde benditos do meu Pai. E isso que eu desejo para você. Estamos juntos? Um forte abraço, fui nessa, valeu, tchau.